Hello, hello, galeres! Eu sou o Thiago Braz e esse é o Desabafei, elaborações de terapia entre a humilhação e a exaltação. Um podcast quinzenal que traz o suprassumo das humilhações e exaltações que eu passo no meu processo de autoconhecimento. Quem sabe os meus insights podem ser os seus. Bora desabafar? Desabafei. Hello, hello, galeres! Sejam bem-vindos a mais um Desabafei, né? Então deixa eu desabafar aqui com vocês. E hoje, olha, foi uma sessão de revelações, assim, importantes, muito importantes. Eu tinha falado com vocês no último episódio, né, no meu último desabafo, sobre a necessidade de me sentir necessário, né? E eu tive aí 2 semaninhas para poder pensar entre uma sessão e outra no que seria, né, essa necessidade, de onde que vinha essa necessidade. E veio aí, gente, veio aí, tá? Não sei se vocês passam por isso também. Eu tinha... existe, né, em mim uma dificuldade de pedir ajuda. E eu descobri que descobri assim, né, essas 2 vertentes do pedir ajuda e do delegar. Eu venho discutindo, né, esse lugar, né, sempre estar nesse lugar de servidão, né, sempre estar nesse lugar de se colocar para o outro, né, se colocar para a necessidade do outro, esquecer da minha necessidade, das minhas próprias necessidades, né. E aí veio essa grande questão: se eu estou sempre no lugar de servidão, como é que eu posso pedir ajuda, né? Aí fica complexo, né? Fica muito complexo. E aí da onde que veio isso, né? Assim, eu fui trabalhando, e da onde que vinha essa necessidade? E olha como é que é doido, né? Ela veio da perda da minha mãe. Com 9 anos de idade, né? Pra quem ainda não conhece essa parte, né, da minha história, com 9 anos de idade eu perdi a minha mãe. Ela teve câncer e ela faleceu no ano de... não vou lembrar, gente, não vou fazer essa conta. E eu liguei de alguma forma. Isso acontece, né, com muitas crianças que não entendem a questão da finitude da vida, né? E a gente acaba, não seja com todas, mas a gente acaba atrelando a perda de um ente querido tão próximo assim, a perda, ao abandono, ao não amor, né? Me abandonou, não me ama. E não a finitude da vida, né? Então, assim, uma criança, ela não tem elementos, né? Ela não tem ferramentas para poder lidar tão bem com essa questão. Então, é óbvio que precisa de um acompanhamento e tudo mais. E... pra já, não sou terapeuta, né? Mas acho que naquela época, né? Tanto eu quanto meu irmão, assim que aconteceu o falecimento da minha mãe, nós tivemos esse momento de ir pra terapia. Meu irmão ficou um pouco tempo mais de 1 ano, até decidir por ele mesmo, não se sentir mais à vontade em fazer. Mas eu recebi alta muito, muito rápido. Não sei se eu estou em erro, me recordo, 2, 3 sessões. E eu acho que talvez tenha sido um equívoco da parte desse terapeuta naquela época, porque por causa do que eu vou contar pra vocês agora. Eu senti isso então com a perda da minha mãe, né? Esse abandono, eu entendi hoje nessa sessão de terapia. Entendi que a única forma de eu me sentir amado, de eu me sentir importante, era servindo, era ajudando, era sendo necessário. Por quê? Porque eu senti que com esse abandono eu tinha da minha mãe, não é? Ou seja, com o falecimento dela e essa perspectiva de abandono que eu trouxe pra mim, fez com que eu de alguma forma tentasse buscar isso. Só que no momento em que eu tentei buscar isso, na minha cabeça naquela época, né?
O meu pai, ele precisava... Ele teve o papel dele, super importante, que eu já falo a seguir. Mas o meu irmão, naquele momento, precisou de mais atenção. Ele precisou de mais cuidado. Mas eu não entendia isso, né, gente? Eu era uma criança. Até a adolescência eu não entendia. E isso fez com que eu fosse criando ali um lugar arisco, né? Um lugar de repulsa até. Um lugar de raiva, um sentimento que não era legal, assim, pelo meu pai e pelo meu irmão. Que eu consegui ressignificar, que eu consegui depois entender qual era esse lugar, qual era o lugar do meu pai naquele momento, né? E que via que de alguma forma eu estava um pouco mais encaminhado, direcionado e lidando com as coisas de uma forma um pouco melhor. Então eu entendia que eu sentia essa falta dele também. E aí o que foi que eu fiz? Para eu poder ter atenção, para eu poder buscar e reativar esse amor, eu tinha que servir. Então eu tinha que me mostrar necessário. Ei, olha eu aqui. Eu sou necessário para você. Então eu me senti amado quando eu exercia essa função. Quando eu exercia funções, quando eu ajudava, quando eu servia, quando eu fazia acontecer, quando eu organizava. Eu acabei tomando tarefas e responsabilidades que não eram minhas. Já ali desde a adolescência e infância, porque foi essa forma que eu encontrei de me sentir querido, de me sentir amado. E isso se prolongou durante a minha vida, né? Isso se prolongou. E por que isso se expande para os outros setores, né? Da vida, assim. Eu trouxe para mim que a única forma de me sentir amado, de me sentir importante era essa de servir e de ajudar, de ser necessário. E aí eu fui para os outros lugares da minha vida trazendo isso também, do lado profissional, com as minhas amizades, com todas as outras relações. E fui ganhando consciência, fui ganhando tomada de consciência, fui entendendo algumas questões, as relações, separando essas relações, conseguindo me posicionar, conseguindo me colocar, mas foi chegando um momento em que eu percebi que de alguma forma, por mais que eu tinha mais essa dificuldade, essa necessidade, assim, esse medo, esse receio de às vezes me impor, de às vezes me colocar com pessoas, colocar os meus limites, né? Com as pessoas que eu gosto, que eu tenho muita apreço, que eu me preocupo pela forma como elas vão me olhar, era porque eu tinha medo de perder elas. Porque como eu atribuí o servir, o ajudar, o me sentir necessário, como a única forma de eu trazer amor, de eu ser amado, de eu ganhar atenção, eu acabava trazendo isso para os outros lugares. E aí, na fase adulta, com essa tomada de consciência, eu continuei de alguma forma, por mais que, enfim, conseguindo ali me relacionar como eu de trabalho, com as pessoas do meu trabalho, conseguindo me impor, conseguindo colocar limites, conseguindo dizer aquilo que eu quero e aquilo que não quero fazer, aquilo que funciona pra mim, aquilo que não funciona. Há algum resquício disso. Isso por quê? Porque essa necessidade, esse sentimento de necessidade, de me sentir necessário, se expande para esses outros setores porque virou um hábito. Virou um hábito fazer isso, né? Se eu sempre tivesse a barganha nas minhas relações de me mostrar necessário, de servir, de fazer alguma ação, suprir a necessidade das outras pessoas para que eu me sentisse amado, isso fez com que isso se tornasse um hábito. E por mais que a tomada de consciência acontecesse, por mais que a maturidade me ajudasse a estabelecer limites e um controle maior sobre as minhas relações, mudar um hábito não é fácil, né, gente? Porque não é só mudar a ação. Não é tão simples assim, né? Mudar um hábito é mudar a mentalidade que leva a gente a agir de tal forma. E aí é que tá o pulo do gato. Mas
às vezes, e acontece muito comigo em terapia, não sei se acontece com vocês, que é eu entender uma coisa racionalmente. Às vezes a gente tem informações em tudo quanto é lugar, né? Pessoas trazendo insights e experiências na internet, no Instagram, essa mensagem, né? Vocês estão vendo esse vídeo e escutando esse áudio por uma plataforma digital. Eu faço isso para que talvez seja um insight para alguém, mas muito mais para mim, para o meu desabafo, para minhas elaborações. Mas às vezes a gente entende essa dimensão racional. E a gente fala, não, claro, é isso, faz super sentido. Mas e a dimensão afetiva, né? O emocional, como é que a gente lida com isso? E como é que a gente faz com que reverbere em todos esses dois pilares? É muito difícil fazer uma separação de um para o outro, né? Da dimensão racional para a dimensão afetiva. Mas a dimensão racional é esse momento em que eu entendi. Entendi, é isso. Tá. Agora, eu preciso identificar isso em mim. Identificar onde estão os meus gatilhos, identificar onde reverbera. Isso leva tempo, gente, precisa de tempo. A gente precisa de tempo para poder fazer isso, né? Então, é esse momento, não que o momento da dimensão racional, do entender, né? Do tomar consciência, ele não precisa de tempo, também precisa, né? Precisa de tempo, precisa de ferramenta, com ferramenta vem profissionais que podem ajudar a gente a fazer isso, façam terapia. Então, quando a gente passa para a dimensão afetiva, de identificação disso dentro de nós, talvez tome mais tempo. Eu não estou querendo generalizar aqui, cada pessoa vai ter o seu processo. Vocês aí que estão me escutando vão ter os seus próprios processos, né? O meu, eu acho que leva mais tempo, leva mais tempo para a identificação, para eu conseguir estabelecer todo esse entendimento na minha dimensão afetiva. E aí, gente, é um mundo que se abre, né? Acho que as sessões, elas são para isso, né? A gente conversa com outra pessoa, um profissional. Esse profissional traz pra gente insights e é importantíssimo. A gente vai conversar, a gente vai desabafar com amigos, a gente vai desabafar com o nosso parceiro, parceire, né? Mas é importantíssimo que a gente faça isso com um profissional, porque o nosso amigo não é o nosso terapeuta. O nosso amigo não é o nosso psicólogo. O nosso companheiro, companheira não é o nosso psicólogo. Enfim, as pessoas que estão à nossa volta não são. Elas podem ajudar no processo, sim, porque é importante partilhar, é saudável partilhar. Mas um profissional vai ajudar a gente a chegar e alcançar um outro nível, né, de compreensão. E aí, esse momento, né, de pedir ajuda, esse momento de delegar, é um momento em que de pedir ajuda talvez no âmbito das relações interpessoais, nas relações afetivas num outro lugar, né, amigos, família, romance. E o lugar de delegar talvez no trabalho, talvez, né, acho que a gente precisa estar bem com a gente, né? Clichêzão do clichê. Mas a gente precisa realmente perceber da onde que vem as necessidades que a gente tem, né? Da onde que vem esse... enfim, tudo aquilo que acontece com a gente, né? Olha, eu já tô me prolongando aqui, já tô me delongando. Então eu vou ir terminando e dizendo pra vocês que é importante a gente buscar autoconhecimento, gente. É importante demais. E espero que de alguma forma isso possa ter sido algum insight para vocês e atravessado vocês. E se não, tá tudo certo também. Envia aí para quem vocês acham que pode gostar desse conteúdozinho, né? E desse desabafo, né, de hoje. E é isso, gente. Desabafem. Desabafei.